Entrevista do dia. Pois bem, quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a advogada Natália Andrade, que está aqui para falar de algo que eu desconheço e, portanto, estou muito curioso. Advocacia preventiva. Bom dia, Natália. Tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Tudo bem comigo e com você? Tudo certo também. A Natália, que assim como eu, gosta de treinar corrida de rua. Nós conhecemos, aliás, nesta pegada. E aí, alguém falou para mim, ela faz advocacia preventiva. Oi? Não sei do que se trata, não sou advogado, não sou bacharel. E fiquei curioso. Então vamos lá, vamos começar de forma objetiva. Natália, o que é advocacia preventiva? A advocacia preventiva é uma forma de realizar meu trabalho jurídico, evitando conflitos e problemas futuros. Então, é uma forma assim, de realizar estratégias para que a gente possa elaborar ali um mapa do que pode acontecer de conflitos durante uma negociação, durante uma formalização de uma empresa, uma contratação, e a gente tenta minimizar esses riscos e prejuízos para aquela pessoa. Quando você fala empresas, é só para o mundo corporativo, serve também para a pessoa física? Para a pessoa física também. Também? Por exemplo, numa compra de uma casa, né, um advogado pode acompanhar a negociação para poder ver se o contrato está de acordo com tudo que a pessoa espera, com o que a outra parte também. Entendi. Então, para não atuar apenas na remediação, e sim antes de todo o processo, procedimentos, tal, exatamente para minimizar, não vou falar para que não haja riscos, porque sempre tem, né? Mas ao menos para reduzir ao máximo. Isso. Porque a gente acha que o advogado ele só serve para apagar o incêndio, né? Mas exatamente. não, ele pode atuar no... Aí me levaram para a justiça, agora eu preciso ou quem acuse ou quem defenda. Que isso aconteça. Ah, perfeito. E aí, qual que é? Aqui a gente tem muito a pegada do empreendedorismo e do mundo corporativo. Qual é a importância, né? Porque a advocacia preventiva é importante para empresas do porte que for, da cadeia produtiva que for, do setor que for. Para ela poder levantar informações, saber atuar de acordo com a legislação relativa ao ramo dela, né? Porque dependendo da empresa, da atividade, tem legislações específicas. Então, o advogado vai saber interpretar aquela lei e orientar a pessoa que está procurando aquela informação. Até porque, assim, hoje, 99% das empresas são de pequeno porte no Brasil, né? E a maioria delas, elas se formam sem levantar as informações necessárias para exercer aquela atividade do ramo dela. E, segundo dados do Sebrae, 80% delas fecham no primeiro ano, porque elas não levantam as informações necessárias. E nisso está envolvido o trabalho de um advogado, né? De mostrar para ela quais são as legislações, o que ela precisa seguir. Mas aí, me diga uma coisa, existe, estou pensando aqui, eu que tenho pequena empresa, uma série de questões de ordem administrativa, de ordem tributária, de ordem trabalhista, e aí a advocacia preventiva trabalha em qual dessas áreas ou em todas? Ela pode trabalhar em todas, Em todas? depender do ramo, né, da atividade, ela vai levantar ali quais são os passos necessários para que aquela empresa siga para diminuir os riscos, tanto quanto a funcionários, que tipo de contrato tem que fazer, que tipo de contratação, na questão tributária, né, como que é atuar, recolher os impostos, contratual, principalmente na parte contratual, porque a gente pode atuar fazendo contratos com os fornecedores, com os funcionários, orientando quanto à exposição na internet. Eu faço bastante também essa questão de atuar junto com o marketing no posicionamento. Muito importante, porque hoje todo mundo está na internet, quem não está lá não é visto, tal, e aí a gente sai fazendo de qualquer jeito, como acha que dá, tal, e não é bem assim. E aí depois vem as consequências, porque tem atividade, igual a minha, por exemplo, eu também sou uma empresa, né? E eu tenho um código de ética a seguir, assim como dentista, médico, psicólogo. Então, muitas vezes o setor do marketing, ele não sabe exatamente como fazer as postagens, as publicações. Então, a advocacia preventiva pode ajudar nisso, pode atuar junto com o marketing, trazendo as informações necessárias para a exposição na internet. Olha que interessante que você está dizendo. Nós estamos aí numa pré-campanha eleitoral, digamos assim. E a legislação eleitoral, ela é bastante extensa e também tem muitos meandros.
E aí o candidato que simplesmente vou para a rede social fazer de qualquer jeito vai sofrer. E se o marketing não tiver, a equipe de marketing e comunicação, respaldo da equipe jurídica, vai errar. Isso é fatal. E se você erra, você pode inviabilizar a própria campanha ou até mesmo uma cassação numa eventual eleição, enfim, se for condenado. Fico me questionando o seguinte, a Natália diz aqui que faz a preventiva. Vamos partir para exemplos práticos. Eu estou pensando que é muito amplo o que você está dizendo, então quero inserir alguns exemplos práticos. Tenho uma empresa, vou contratar um funcionário. Aliás, lembrei, rede social, você falou algo interessante. Porque a empresa normalmente, ou muitas vezes, tira a foto dos próprios funcionários e posta. É bom que a empresa também se precavenha, porque você precisa ter autorização do funcionário para usar a imagem dele. E a maioria não faz isso, né? Exatamente. Até de clientes, né? Também. Às vezes uma clínica, um salão de beleza, vai lá e posta a foto do cliente, gravou ali, mas a pessoa viu, falou, não gostei, não quero. Se tiver autorização, não tem problema, mas pode ter um problema ali se a pessoa vier reclamar. E é algo simples, né? Um documento, uma autorização de uso de imagem e voz que a pessoa assina, né? Então isso. Você, empresa, está resguardada. É isso? Isso. Acontece da mesma forma em relação a questões trabalhistas ou tributárias, como a gente estava conversando aqui. Quero abrir uma empresa, não sei qual é a melhor posição, qual o melhor CNPJ onde eu me enquadro para pagar menos imposto. É isso que o empresário quer, né, para ter um pouquinho mais de lucro no final. Aí a Natália atua neste sentido para procurar e saber qual a melhor forma de constituir a empresa? Sim, aí nesse caso a gente faz junto com o contador, né? Porque é o contador quem vai fazer o levantamento de qual seria o melhor tipo de empresa, mas aí a gente faz o contrato societário, estabelecendo as obrigações dos sócios, toda a parte relativa ao jurídico. Entendi. Em questões administrativas também, societária. Sim, também. Que eu imagino que deva dar muito problema, né? Vou eu e Jonathan Alves abrir uma empresa. O Jonathan, que é uma pessoa gulosa, quer ficar com 51% da empresa, eu 49%, e já começa um conflito antes de a empresa ser constituída. E aí, Natália atua, ajudando os dois lados a fazerem a composição. Estou certo ou não estou, Jonathan Alves? Obviamente, né? Ele quer a maioria, sempre. Faixa maior, né? E aí você atua para reduzir esse conflito? Sim, aí a gente faz a delimitação das obrigações, do que cada um tem direito, né? A gente atua fazendo a constituição, né, da empresa e ali delimitando qual que é a porcentagem de cada um, qual vai ser a obrigação do Jonathan, a sua, o que vocês vão ter de benefício nisso. E aí fica tudo estabelecido num contrato. Qual é a sua maior demanda hoje? Os seus clientes te procuram em grande parte ou em maior parte para solucionar que tipo de situação preventivamente? A parte contratual, para poder regularizar, né, tanto com os clientes como com os funcionários. E também da orientação sobre as postagens nas redes sociais. Hoje isso é a maior parte. E aí, buscando melhorar a minha forma de prestação de serviço, né, foi quando eu cheguei no design, que eu te falei, né, que hoje eu atuo segundo a metodologia do Legal Design, que seria, no português, o design jurídico, que é o que acontece. A gente traz elementos do design para a solução de problemas dentro do mundo jurídico, porque hoje, aqui nessa questão, o design seria a busca de soluções para problemas humanos funcionais. Então, dentro do mundo jurídico, a gente traz isso. E aí, estudando sobre isso, me especializando, eu cheguei na linguagem simples, que hoje é uma forma de inovação, por mais que a palavra seja simples, mas dentro do mundo jurídico é uma forma de inovação, que é traduzir o juridiquês, tirar jargões, trazer sempre a pessoa, o ser humano, o usuário, o cliente, que seja, no centro da busca das soluções. Então, assim, eu faço os contratos, eu traduzo os juridiquês, tiro todas aquelas expressões que as pessoas que não são da área não entendem, para facilitar para quem está lendo consiga entender aquilo. Então, e também quanto a posicionamento na internet. A pessoa que trabalha numa área muito técnica, uma empresa, que seja odontologia, eu faço, juntamente com o marketing, a orientação do... Pode falar, perdão. A orientação do que vai ser postado na internet com uma linguagem que todos consigam entender.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava passando o celular por Jonathan Alves, porque tem pessoas que acabam me mandando áudio durante o programa, eu não consigo ouvir, mas eu vi ali uma pergunta. O pessoal pergunta. Eu não sei se tem amigo meu querendo separar ou querendo casar, mas está perguntando o seguinte: contrato pré-nupcial ocorre também? Tem te procurado? Você atua nessa área? Atuo também lá no escritório, é? porque eu trabalho com o meu pai, né? E aí ele faz essa parte de Como é o nome do seu pai? Antônio Andrade. Um abraço ao seu Antônio, que deve estar nos escutando. Ai dele se não estiver. Acho bom. Não, é? E aí vocês atuam Sim. em contrato pré-nupcial. Como é que acontece? Os noivos procuram vocês? Isso, as partes vão casar, né? Aí eles escolhem o regime de casamento, geralmente é na separação total de bens que se faz o contrato pré-nupcial, e eles delimitam como que vai ser, que querendo casamento é um contrato, né? Sim. E aí eles estipulam como que vão ser as obrigações, né? Como que vai ser determinado ali o casamento. Mas, Natália, me diga o seguinte, já não existe hoje uma legislação que rege a união dos casais? Assim, você tem como, além do que reza a lei, colocar detalhes Porque no na contrato? separação total de bens, né, que aí cada um vai, os bens só serão em comum se eles comprarem juntos e assim determinados, após o casamento. Certo. E tem na legislação que tem que ter o contrato pré-nupcial. Então você faz um contrato como se fosse uma escritura pública, né, para poder você fazer o casamento no cartório de registro civil depois. Ai, caramba. Eu sabia que isso é muito comum em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, né? O que manda é o contrato pré-nupcial, né? Não adianta, não tem uma legislação geral que fala, é assim que vai funcionar, a não ser que não tenha nada, obviamente, algo deve reger. Mas todo mundo lá faz contrato pré-nupcial. Eu tenho amigos que moram lá e estão uma vida inteira lá, e eles falam que é a coisa mais comum do mundo, né? Você vai se juntar aqui, primeira coisa que você faz, contrato. Né? Para evitar problemas. Não é? E como dá problema depois, né? O que fica comigo, o que fica com o outro, enfim. Então já tem isso, pessoal, procura o escritório de vocês aqui, visando contratos pré-nupciais. Então quando vai constituir empresa da mesma forma, societário, melhor forma de tributação, pode procurar vocês. A legislação trabalhista, ela também já é extensa e bastante rígida no país. Compensa fazer uma advocacia preventiva neste caso também? Sim, porque aí você pode analisar se em alguns casos a empresa pode contratar um determinado prestador de serviço ou funcionário mesmo, ou você pode contratar por um regime de prestação de serviço ou pela CLT. Aí a gente analisa se aquela pessoa pode ser contratada de qual forma. Entendi. Também tem essa demanda lá com vocês ou é algo que vocês estão oferecendo e ainda não ocorreu? Não, a gente também atua nessa área. Porque um funcionário que você tem que contratar pela CLT, ele tem que ter a subordinação, né? Tem que estar todo dia ali cumprindo horário. E dependendo da pessoa que você for contratar, você pode contratar por um regime de prestação de serviço, que não seria pela CLT. Então a gente também analisa isso, se pode, se não pode, e orienta sobre todos os riscos, porque tem gente também que chega e fala, não, mas eu quero fazer dessa forma. Aí a gente deixa bem orientado todos os riscos que podem acontecer ou não. Olha isso, hein? Tem gente me perguntando, o pessoal aqui gosta muito de curiosidade. Vou te dar um exemplo. Dias atrás veio um veterinário aqui, o Júlio, que assumiu a clínica do Dr. Edson, uma clínica tradicional aqui de Araçatuba, e ele veio contar do trabalho dele, dos planos desta clínica, que é a tradicional. Sabe o que mais chamou a atenção na entrevista? Quando ele disse que ele recebeu uma cliente com um pintinho com a perna quebrada. Aí ele teve que pegar um tubinho, colocar ali um tipo de uma órtese, né, para voltar a andar. Ou ele pega tucano com o bico quebrado, aí tem que colar, e é um trabalho basicamente artesanal, né? Um jabuti com o casco quebrado, então são as curiosidades. E evidentemente que tem gente me perguntando, pergunta para ela se teve algum caso muito curioso. Devem estar falando do pré-nupcial, mas às vezes ocorre de empresa também, né? Basicamente as empresas, também as pessoas, procuram para questões que são genéricas ou existem casos muito específicos, né, curiosos, que vocês também têm que atuar e resolver. Sim, tem casos que são mais genéricos, mas tem também bem específicos. Teve um caso
que foi de uma dentista, né? Ela atuava dentro de uma clínica de estética. E aí o marketing da clínica, por não saber que tem regras relativas à prestação Sempre de existe, serviço, serviço de da saúde, odontologia, com certeza. Fez um post sobre valor Não de pode. promoção e não pode. Só que não tinha o nome da dentista, não tinha nada. A dentista foi notificada pelo Conselho de Odontologia e está tendo que se explicar, apresentar uma defesa, os motivos. Esta eu sabia. Eu já atuei junto a clínicas de odontologia, num passado não muito distante, e era exatamente isso. Você não podia colocar preço, você tem que colocar sempre o CRO do dentista responsável pela clínica. Então existem regras na área da saúde, existem regras na área da advocacia, é bem rígida, a OAB está sempre de olho, você não pode receber na sua casa panfletos, nada que seja ostensivo. Mesmo os escritórios de advocacia não podem sair fazendo propagandas e fazendo algo que seja espalhafatoso. Dar brindes, né? Dar brinde, então, brinde é algo terrível, né? Na área de medicina. A gente aceita aqui pequenos brindes, né? O cartão de visita pode, né? Não, na verdade é o seguinte, é bom que a Natália diga isso, porque brinde é algo que sempre deixa as pessoas com a pulga atrás da orelha. Porque assim, o que eu entendo e o que a legislação diz em casos específicos, como de servidor público, você pode receber brindes até determinado valor e coisas que não sejam ou que não configurem a compra da moral alheia. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui. Nós temos um boné aqui que nos foi presenteado pela Télios. Nós temos canecas como esta da S6 Investimentos, que me foi dado pelo meu amigo Everson Lopes Stabile, da S6 Investimentos. Olha, ninguém vai se vender, ninguém vai tentar comprar o outro com uma caneca ou com um boné. É diferente se você ganha um grande brinde, se você ganha um carro, se você ganha um ar-condicionado, se você ganha algo vultuoso, entendeu? De soma, de um volume de recursos, que aí chama a atenção. Servidor público tem regra muito específica, eles não podem ganhar presentes, me permita chamar assim, mas lembranças acima de R$100, salvo engano. Então existe legislação para tudo neste país. Aqui, e o direito público, no caso dos servidores, é assim. Se não estiver lá na lei, ele não pode fazer. É diferente do direito privado. O direito privado diz assim, se não está na lei, eu posso. Direito público é diferente. Se não está na lei, você, servidor público, não pode. Entendeu? Então há de se respeitar a legislação, não é? Eu, basicamente, já digo isso, algumas pessoas me criticam, eu sou legalista, não é que assim, mas a lei é moralmente errada. Não, aí você briga para mudar a lei. Né? Assim penso eu. Então, é o que nós estamos falando aqui de brinde. A Télios é minha patrocinadora, o Éder é meu e o Rafael são meus amigos. Me deram um boné pro Jonathan Alves. A gente não vai usar? Não, é claro que a gente vai usar, a gente não vai se vender. E eu costumo dizer aqui, Natália, desculpa eu estar me estendendo durante a sua entrevista, né, mas eu costumo dizer aqui, nós, no Jornal da Manhã Araçatuba, nós não vestimos incondicionalmente a camisa de nenhum patrocinador, nenhum parceiro. Quando um parceiro comercial nos contrata, o contrato ele é muito específico. É para a gente dar determinada informação publicitária sobre a marca, sobre um produto, sobre um serviço. Se este parceiro cometer alguma irregularidade, contravenção, crime, nós daremos a notícia e ele será cobrado aqui. Entendeu? Então não existe isso de a gente pular na fogueira junto com o cliente se ele fizer coisa errada. Aqui o contrato, quer que a gente fale bem, é publicidade, você paga. Se a gente falar mal, na verdade é crítica, eu falo de forma geral, né? Não é falar mal. A gente cobra e faz crítica porque entendemos que isto deve ser feito pelo bem da sociedade. Feito o nosso editorial... Deixa eu voltar à nossa entrevistada, né? Porque quem está aqui comigo dando entrevista sobre advocacia preventiva é a Natália Andrade, que trabalha junto com o pai, fazendo isto que eu, particularmente, não conhecia antes de ela vir aqui. A advocacia preventiva, que ela já disse, funciona para a empresa, mas funciona também para pessoa física. Estou antevendo que posso ter um problema ou não sei como atuar em determinada situação,
chama o escritório de vocês para que vocês orientem o que pode, o que não pode ou o que tende a diminuir risco. Sim. Não é? Então tá, vamos em campanha eleitoral. Marcelo quer fazer entrevistas aqui com pré-candidatos. Você vai procurar as informações da legislação para dizer se eu posso, não posso, se tem que chamar todo mundo ou apenas alguns, se tem que dar o mesmo tempo para todo mundo ou não. Você me dá todo o riscado da legislação para que eu corra menos risco de incorrer numa ilegalidade. Isso. Aí, dependendo do que for que você precisa, né, que seria, nesse caso, saber as orientações acerca da legislação para melhor exercer o seu trabalho, aí eu vou procurar ler a legislação e te trazer condizente com a realização do seu trabalho, que seja o jornalismo, né? Então, eu vou falar, você como jornalista, você pode fazer dessa forma. A gente traga um material, eu te passo. Perfeito. E aí, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes, grande parte deles empresário, porque este é um programa que tem nicho, devem estar se perguntando, como é que eu sei se a minha empresa precisa ou não de advocacia preventiva? Na verdade, toda empresa precisa. Toda empresa. Porque a gente está exercendo uma atividade e ninguém quer ter prejuízo e Claro, dano, né? claro. Então, hoje você constitui uma empresa não pensando em fechá-la ou em ter prejuízo, né? Então, quem já tem uma empresa aberta pode buscar uma orientação e aí, através de um briefing, a gente vai ver como que a empresa atua, de que forma que ela está fazendo, se aquilo está de acordo ou não com a legislação, que forma que ela pode melhorar aquilo. E aí, dependendo, se a gente vê, não, você pode continuar dessa forma, de tal forma, passa um material orientativo e a gente executa tudo o que precisar. Mas aí é feito um trabalho individual, né, Claro. artesanal até, que é específico para aquele ramo. Eu fico imaginando que mesmo empresas que tenham muito tempo de abertura, 5, 10, 20 anos, que nunca tiveram problema, né, o desavisado pode pensar, para mim nunca teve nada, nunca tive, e fica ali parado. De repente chega alguma autuação e ele não se toca. Então, mesmo empresas já constituídas há algum tempo, podem procurar para saber, estou fazendo a coisa certa nesse tempo, estou correndo algum risco em todas as áreas, né? Na área contratual, na área administrativa, na área financeira, na área tributária, na área trabalhista, na comunicação e no marketing, né? Como você disse, porque nas redes sociais estão aí, a gente costuma ir fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, não é terra de ninguém, tá? Enfim, hoje tem LGPD que pega muito, não é? Você já está sendo procurado neste sentido também? Já, também, para poder atuar preventivamente, porque as penalidades, elas começaram a ser aplicadas no ano passado, né? Até o ano passado não havia ainda. E então tem empresas que já estão sendo penalizadas por estar fazendo publicações, vazando dados que não podem ser vazados. Né? Então, tem isso de você começa a entrar em grupos ou lista de transmissão e aí você se pergunta, como é que conseguiram o meu contato? Exato. Né? E aí se você denunciar para o WhatsApp ou para a justiça, inclusive o número que está te mandando, ele pode ser bloqueado e pode ser acionado. Então você trabalha nesse sentido da empresa que dispara, fala o que pode e o que não pode. Sim, e também tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é a agência regulatória da LGPD. Então ela também pode te notificar, dependendo da denúncia que for feita para ela. Caramba, viu? A gente já falou aqui algumas vezes de LGPD, Jonathan Alves, e mesmo assim a gente ainda é pego de surpresa com esse tipo de informação, porque tem que tomar muito cuidado. Hoje, na era eu acho até que já passou, mas enfim, vou falar dessa forma, na era da informação e do conhecimento, são tantos dados à disposição e que nos bombardeiam todo santo dia, que é humanamente impossível você absorver tudo isso de informação, analisar, burilar e tomar sempre a decisão correta, não é? E ainda mais na velocidade que a informação chega não hoje, é? né? E vale lembrar que no direito é assim, não é dado, na legislação brasileira ao menos, né, não do direito, mas na legislação, não é dado ao cidadão, não é facultado a você, nem a nenhum de nós aqui, não conhecer as leis, todas elas. Você não pode, se for acionado, na frente do juiz, falar assim, eu não sabia, não tem como saber tudo isso. Não vai colar. Não é? Exatamente. Não é verdade? A gente não pode falar, eu não sabia, eu desconhecia a lei, não. A lei diz que você não pode
não você não conhecer a sabe lei. e não pode não conhecer, entendeu, Jonathan Alves? Tá bom. É verdade isso. Nunca fale isso para pessoa alguma, ainda mais para um juiz. Eu não sabia. Ele vai falar o quê? Problema seu. Você tinha que saber. E aí, Inês é morta, o leite já está derramado, a vaca já foi pro brejo. Qualquer desses ditados que você queira e que não foram sentenciados dessa forma por acaso, não é? Natália, quero te agradecer, já são 9 horas e 20 minutos, mas gostaria que você desse um recado final para todo mundo que está nos ouvindo, tanto pessoas físicas e principalmente jurídicas, para que atentem para a advocacia preventiva, porque você falou algo agora há pouco que talvez seja mais fácil de todo mundo compreender. A advocacia preventiva faz com que você não perca dinheiro ou que não deixe esvair pelas suas mãos como areia e fique mais no seu bolso, não é verdade? Exatamente. Assim, eu acho que da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde, a gente tem que cuidar da saúde financeira da nossa empresa, né? E buscando auxílio de profissionais especializados que possam minimizar os riscos, tanto como o contador, o marketing também, mas o advogado, eles têm que trabalhar todos alinhados. Com certeza. Então, dessa forma, diminui os riscos daquela empresa atuar, das pessoas físicas também, porque tem muita pessoa física que atua como uma empresa, né, que não se formalizou, mas também trabalha como se fosse uma empresa. Então, todas as pessoas buscando uma orientação de um profissional competente que ela confia, pode evitar muitos problemas futuros e aumentar os lucros da empresa, né, e não trazer prejuízos, danos. É isso, a empresa ela é um corpo. Ela não funciona sozinha, ela tem funcionário e ela tem que ter o jurídico, ela tem que ter o contador, ela tem que ter o marketing e a comunicação, ela tem que ter o operacional, ela tem que ter a administração, a gestão. É um corpo. Então não funciona com uma parte ou outra, né? Se não tiver tudo completo, redondinho, ou no mínimo você estará correndo grandes riscos. E por falar nisso, a gente que falou tanto também aí de comunicação de redes sociais, doutora Natália, pode deixar algum contato ou não é conveniente? Posso do meu Instagram, que lá eu trago bastante conteúdo informativo, Perfeito. né? Que as pessoas podem se atualizar ou então até se informar sobre essa área do direito, do design, da comunicação, que é natalia.andrade.adv. De advogado, natalia.andrade.adv no Instagram. Quero te agradecer pela presença e te dizer que não espere eu te ligar. Você tendo sugestões, pautas que entenda ser interessantes para serem compartilhadas com a nossa audiência, me manda a sugestão que a gente analisa e abre o microfone para você aqui. Muito, muito obrigado pelas informações que você trouxe. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar pelo meu trabalho. É isso, agora são 9 horas e 23 minutos.